Agora, infelizmente, né, tem o falecimento do Cid Moreira esses dias. Muito triste, mas 97 anos, em abundância, né? Eu acho que ele foi tão brilhante, né, mas tão brilhante na profissão dele, que você não escutava ninguém falando um A do Cid Moreira, né? É verdade. Muito pelo contrário, todo mundo falava, nossa, quando eu vi Cid Moreira pela primeira vez, eu quase morri. A gente encontrou com ele numa viagem que a gente fez junto com o Sidney, e que iam todos que estavam trabalhando com os produtos do Sidney Oliveira. E ele fretou uns aviões, uns jatinhos, e a gente foi para Aruama. E foi tão legal, porque ali a gente pôde conhecer Cid, e tinha todo mundo que fazia as campanhas com o Cid Oliveira, porque nesse local foi o primeiro lugar que ele montou a farmácia dele. Ah, que legal. A primeira farmácia que ele teve foi lá. E quando eu estou falando do Cid, ele ficou tão emocionado de saber que ele estava nesse primeiro lugar da farmácia, que ele falava isso, é como se eu voltasse ao primeiro momento da minha carreira, da minha vida. Então, acho que ele sempre foi um exemplo, não só de grande profissional, mas de uma pessoa muito humana, com um coração muito grande, bondoso, né? E muito querido. Um nome marcante, né, da história do jornalismo, uma personalidade que deixa um legado. E, infelizmente, esse momento que também é de luto do país, mas ele tem por trás uma briga judicial enorme que envolve uma herança de 60 milhões de reais. E briga essa que não é de hoje, né? Que não é de hoje. Então, e que vai continuar, viu? Eu acho que a gente tem aí eu estava até conversando com o doutor Francisco hoje mais cedo, ele falou que acredita que tem alguma celeridade, mas pelo próximo ano, pelo menos um ano, ainda deve acontecer essa batalha dos dois filhos, que eram brigados em vida já com o Cid, tinham rompido a relação, mas em especial o Roger, né, que foi deserdado pelo jornalista. Agora, mas ele foi deserdado porque qual dos dois filhos que abriu um processo contra a esposa do Cid? O Roger. Na verdade, os dois, eles já estavam juntos pedindo que ele não tivesse, que eles assumissem a gestão dos bens, já que ele não tinha condições. Foi algo pesado que caiu. Como foi do lado de lá? Não tem ninguém não, né? Não machucou ninguém não. Tem alguém aí? Não. Você tá bem? Não tem ninguém. Gente. Não, mas não tem ninguém fisicamente ali. É isso que eu estava perguntando. Às vezes pode ter um funcionário, alguma coisa. Mas enfim, voltando à história. Então os filhos queriam impugnar o pai na justiça, não é? Eles diziam que ele não tinha condição mental de fazer a própria gestão, que ele, até numa imagem que ele estava numa banheira, eles usaram aquilo como argumento, mas a justiça na época falou que não, que ele estava lúcido. Dentro das suas faculdades normais. Exato. Só que aí, um dos filhos, que é o filho adotivo, o Roger, ele teria na época, então, rompido, assim que foi constatado lucidez, o Cid pediu então para tirar do testamento. A questão agora... Mas será que aconteceu mais alguma coisa para o Cid tirar, ele excluir ele do testamento? Ele tinha uma relação em algum momento... Acho que a gente falou com ele uma época, não foi? Ele tinha uma relação difícil, eles eram muito próximos, mas em algum momento ele quis cobrar por essa proximidade, se eu não me engano, trabalho, porque era como se fosse um assistente, um secretário. Eu lembro que tinha um imbróglio aí, uma briga, tinha uma confusão, umas coisas assim, não tinha? Eu acho que a gente até viu algumas acusações até mais pesadas, assim, da vida... Nem entramos nisso aí, mas é verdade. Que eu acho que aí, até em respeito ao Cid nem vale a pena, até porque isso não foi comprovado. Mas ele não foi no velório por quê? Ele disse que estava temendo pela própria vida, tem uma questão de medida protetiva, ele e a Fátima... É porque, vamos lá... Ah, ele não pode chegar perto da Fátima? Na verdade... Ou a Fátima não pode chegar perto dele? No caso, eu acho que pela decisão, a Fátima teria sido a pessoa protegida, porque eles tiveram alguns entraves. Ele acusa ela, inclusive, de usar de maneira... Errada. Ela diz que ela roubou ele, ela fala, né? Ele usa isso. O termo que ele fala é que ela rouba o dinheiro dele. E como ela patrimônio... não era a esposa do Cid? Sim, por 25 anos. Gente, a pessoa... Essas coisas que eu não entendo, né? A esposa, ela tá do lado da pessoa há 25 anos. Gente, eu acho que a gente não pode querer escolher quem o pai e a mãe da gente tem que ter ao lado da pessoa. Concordo? Como a gente não quer que eles se metam nas nossas escolhas, né? Basicamente. E outra, né? O dinheiro quem ganhou foi o Cid. Se ele quisesse fazer uma fogueira e queimar tudo, ele fazia. Concorda? Concordo, eu concordo. Mas infelizmente o que a gente viu é que nessa decisão ele foi cobrado. Ele falou que ficou muito sentido de não poder ter se despedido do pai, que por mais que eles tivessem a relação rompida com ele em vida, ele queria ter participado desse momento, mas que não foi possível, que na verdade eles nem foram convidados. A gente viu, eu vi a imagem da Fátima muito abalada na hora ali do enterro. Só uma parte. No velório as pessoas convidam as outras? Não. Você sabe que morreu, você vai se você quiser. Nossa, mas de acordo com a sua...
E apesar credo. não sei, mas falar que temia pela vida é uma frase. Talvez assim, temia pela minha liberdade, porque está com uma medida Tudo bem, protetiva, pela seria mais vida? adequado, né? Pela vida parece uma denúncia, eu não Por sei. isso que eu perguntei quem que estava com a medida protetiva, se era ela ou se era ele. né? Eu sei que na época a Fátima entrou. Eu acho que assim, eu não vou saber te confirmar se ele também alegou isso, mas porque na época quem fez a acusação foi ele, né? Contra ela. Mas ela se sentia lesada com aquelas acusações tão graves, porque eram situações que, na verdade, ele falava até que o Cid sofria maus tratos. Que ele Ele alegou isso. Então, o que ele coloca é que ela seria uma pessoa que não tratava, não cuidava dele da devida forma, que só estava roubando o dinheiro dele. Agora, o problema, eu acho que tem uma questão aí que a gente estava até falando, é que são 2 filhos, um legítimo que vai ter direito à herança, tá? Naturalmente, por ser filho, ele não tem como. A discussão agora é 75% a gente já sabe, 50% para a Fátima, 25% para um filho. A questão agora da herança é os outros 25%. Mas esse segundo filho foi adotado pelo Cid? Ele foi adotado, mas foi ele foi adotado. deserdado. Mas, E aí, mas agora- depois que é adotado e vira filho, acho que pode deserdar, o doutor Pode. falou que pode? A lei permite. Permite que adotado. eles herdem? Permite. Agora, Mas não tem uma depois do porcentagem para deserdar? Não? Não, ele não tem direito a Eu nada. faço, eu não quero deixar nada para você, se é meu filho, eu não deixo só para o A lei Alex. permite. O que vai ser avaliado agora pela justiça é se de fato o laudo, o pedido do Cid faz sentido, porque agora cabe à justiça reconhecer o pedido dele. O Roger ele pode entrar com recurso e tentar reverter essa decisão. Cabe. Isso deve levar pelo menos 1 ano. Mas o que a gente sabe, que teoricamente não muda, é a parte, vamos dizer, a gente está falando de 60 milhões, 30 milhões ficam com a Fátima. Esses outros 30, 15 já está com o outro filho. Esses 15 que sobram, que são os 25%, é que vai ser discutido. Então, teoricamente, o outro filho teria direito aos 30 milhões também. Mas se o Roger vencer na justiça com esse recurso, ele pode ter direito a esses 15 milhões. dele, né? Ai, eu vou te falar uma coisa, me incomoda tanto essa situação de... E só muda de Herança, né? endereço, Ai, né? cara, só muda o endereço. Isso me consome. Porque a pessoa trabalha a vida inteira, né? E aí Quem trabalhou foi o o Cid. dinheiro é do sítio, né? Cara, se o Cid quisesse catar o dinheiro e fazer uma fogueira no quintal de casa numa festa junina, cara, dane-se, o dinheiro é dele, ele que conquistou, concorda? Eu não sei porque as pessoas acham que elas têm direito sobre o que o outro ganhou, sendo que elas não contribuíram com nada daquilo. Cara, é surreal. É surreal. Sabe por quê? Você vê, se a pessoa decidiu ficar longe do pai, ok, cada um sabe das suas histórias. Vamos dizer, eu decidi ficar longe do meu pai. Tá, quando ele morreu, eu não quis nem nada da parte que podia ser minha, porque ele não quis ficar comigo em vida. Então, no meu ponto faria de bem, né? vista, Nem aceitar no meu algo, né? ponto de vista, eu, Kátia, pessoa física, eu falei, eu não quero a minha parte, porque a minha parte ele não quis ficar comigo. E não é uma questão de precisar ou não precisar, de postura, Não, é de né? postura. Aí meus irmãos falaram assim, você vai fazer o quê com a sua parte? Eu falei, vou dar para a mulher dele, porque ele escolheu ficar com ela, não comigo. Cada um, somos 4, cada um de vocês faz o que vocês acharem. Eu vou dar minha parte para ela. O dinheiro era dele. Ele escolheu dar para ela. Então a minha parte vai para quem ele decidiu, que é ela. Por isso que eu acho que cada um tem que ser dentro da sua justiça o que é justo fazer. Agora, o que é injusto é você não participar de nada, nem no dia a dia da pessoa, e depois quiser querendo usufruir do dinheiro. Ainda armando um furdunço todo público em cima disso. Tão triste, né? Ai, gente, eu acho lamentável, entendeu? Ah, Fê Maria, Deus queira que quando a gente morra não veja nada disso, porque deve ser morre de desgosto lá em cima, pela segunda vez que você morre. Deve ser um bom... Deve ser terrível, não é? Mas eu acho que ele em vida também sofreu bastante com isso, né? Vendo toda essa Foi o questão. único arranhão da imagem dele, digamos Foi, assim, foi né? A sim. única coisa que... É muito triste.